East Rutherford, Nova Jersey. 27 de junho de 2026. A Bélgica, que não vencia uma partida de Copa há 3 jogos, entra em campo podendo ser eliminada na fase de grupos pela primeira vez em 28 anos. Pois é, o que aconteceu no MetLife Stadium não foi coincidência. Até porque a Bélgica tem um dos elencos mais caros do mundo. E 2 empates sem brilho contra Egito e Irã já tinham acendido o alerta vermelho. Era vencer. E vencer bem. Ou ouvir o apito final e arrumar as malas. A Bélgica entrou na Copa do Mundo de 2026 carregando o apelido de Geração de Ouro. Aquela que desde 2018 promete e não entrega. Empate por 1-1 com o Egito na estreia. 0-0 com o Irã na segunda rodada. 2 jogos, 2 gols marcados. Nenhuma vitória. Para um grupo que tem De Bruyne, Courtois, Lukaku, Trossard. É quase constrangedor. O G. Globo publicou que a Bélgica teve apenas 52% de posse de bola contra o Irã, um time que tecnicamente deveria dominar. E aí chegou a última rodada. Contra a Nova Zelândia, a seleção mais frágil do grupo, 15ª no ranking da FIFA atrás da Bélgica. Se empatasse de novo, torcia contra o Egito. Se perdesse, estava eliminada. Pois é, a dita geração de ouro, contra um time que não ganhava uma partida de Copa desde 2010, precisava de uma goleada só para se classificar. Ou melhor, precisava de uma goleada para não virar piada no noticiário internacional. Rudi Garcia mandou a Bélgica a campo com uma mudança que pegou geral de surpresa. Segundo o G. Globo, a escalação foi Courtois no gol, Castagne, Thiago, Mecheli e de Kuyper na defesa, Tielemans, Van Aken e De Bruyne no meio, Trossard, Doku e de Ketelaere no ataque. Lukaku, o maior artilheiro da história da seleção belga, com 85 gols em 120 partidas. Começou no banco. Garcia queria velocidade, não força bruta. Queria transições rápidas. Não a bola parada esperando Lukaku decidir na área. A Gazeta Esportiva publicou que a Nova Zelândia veio com uma surpresa parecida. Darren Bazelley escalou Crocombe no gol. Payne, Surman, Bindon e Kakassi na zaga. Stamenik, Bell, Thomas e Singh no meio. Just e Wood no ataque. Wood, o atacante do Nottingham Forest, era a única referência ofensiva de verdade. O resto do time era jovem, inexperiente em Copa, e já tinha levado 2 gols do Egito na rodada anterior, num jogo que terminou 2-2. Segundo a Gazeta Esportiva, a defesa neozelandesa só tinha 2 jogadores com mais de 20 partidas internacionais. 2. Pois é, o time que a Bélgica precisava golear tinha uma defesa que já vazava há 2 jogos consecutivos. E contra qualquer lógica, os primeiros 20 minutos mostraram que a Bélgica ainda não tinha entendido o recado. O time de Garcia começou o jogo tocando bola de lado, sem profundidade, como se o placar já estivesse resolvido antes do apito inicial. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Trossard acertou a trave esquerda de Crocombe. E o zagueiro Mekele tirou em cima da linha de cabeça, num lance que o UOL descreveu como um milagre defensivo. Aos 20, o juiz Adam Mahadmeh, da Jordânia, marcou o pênalti de Mekele sobre Singh. O VR chamou, Mahadmeh reviu no monitor por 45 segundos e anulou a penalidade. Um minuto de confusão que podia ter quebrado o ritmo. E a torcida belga, que já vaiou a escalação de Garcia antes do jogo, começou a chiar de novo. Não quebrou. Aos 28 minutos, De Bruyne cobrou escanteio pela esquerda, a bola resvalou em Tim Payne. Segundo a Terra Sports, foi gol contra. E sobrou limpa para Trossard na pequena área. 1-0 e o MetLife Stadium respirou. No segundo tempo, a Bélgica resolveu jogar. Aos 4 minutos, De Bruyne descobriu Trossard na área com um passe de trivela que o UOL chamou de cirúrgico. Aspas deles, não minhas. Trossard chutou 2 vezes. A primeira foi bloqueada pelo zagueiro Bindon, a segunda entrou no canto direito de Crocombe. 2-0. Aos 21, De Bruyne fez o terceiro, recebeu de Trossard na entrada da área, limpou a marcação de Stamenik e bateu rasteiro no canto esquerdo de Crocombe. Golaço. 3-0. E o jogo já era. A Nova Zelândia até reagiu. Just descontou aos 39, com um belo gol de rebote de escanteio. A primeira finalização no gol de Courtois na partida inteira, segundo a Gazeta Esportiva. Mas Lukaku, que entrou aos 30 minutos no lugar de De Ketelaere, fez de cabeça o quarto aos 41. No primeiro toque na bola, segundo a Gazeta Esportiva. Primeiro toque na bola, cabeceio firme no ângulo. E Saelemaekers fechou a goleada aos 49, nos acréscimos, chutando na entrada da área, rasteiro no canto esquerdo. 5-1. Placar final. O que a estatística não mostra que a Nova Zelândia teve 29% de posse, e mesmo assim acertou a trave. Aos 36 minutos, num chute de Just, que passou rente à gaveta. Agora vem o que ninguém comentou. A Bélgica fez 5 gols contra a Nova Zelândia.
Um time que perdeu por 3-0 para o México em amistoso 3 meses antes. Impressionante? Depende do que você considera impressionante. O G. Globo publicou que nas duas primeiras rodadas a Bélgica finalizou 22 vezes no total, 11 por jogo. Contra a Nova Zelândia, foram 18 finalizações em um jogo, 63% a mais de chances criadas em relação à média das primeiras rodadas. A diferença? Simples. Contra Egito e Irã, a Bélgica recuava depois de marcar. Jogava com medo. Esperava o erro do adversário. A Terra Esportes destacou que contra o Egito, depois de abrir 1-0, a Bélgica recuou as linhas em 12 metros. Um dado de tracking que Garcia deve ter levado no vestiário no intervalo. Contra a Nova Zelândia, Rudi Garcia mandou o time pressionar desde o primeiro minuto. Ou melhor, mandou pressionar depois de tomar um susto com a trave da Nova Zelândia. Porque sim, a Nova Zelândia também acertou a trave aos 36 do primeiro tempo, num chute de Just que passou zunindo. A Bélgica só reagiu porque quase levou um gol. Não é coincidência. É um padrão. O time de Rudi Garcia não sabe jogar no ataque se não tiver medo de sofrer. Nos 2 primeiros jogos, a Bélgica sofreu só um gol, mas atacou como se estivesse perdendo por 3. Agora sofreu um gol cedo e desabou a fazer gols. A goleada de 5-1, portanto, não é um atestado de grandeza. É o autorretrato do vexame que evitaram por pouco. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. Com a liderança do Grupo G garantida, 5 pontos, um a mais que Egito e Irã, que empataram em 1-1 na rodada. A Bélgica agora enfrenta o mata-mata. Quarta-feira, 1º de julho, às 17 horas de Brasília, no Lumen Field em Seattle. O adversário, um dos terceiros colocados dos grupos A, I ou Jet. A chave abriu. Pode pegar desde Senegal até uma seleção mais frágil. A Eslovênia, por exemplo, que terminou em terceiro no grupo F. Só que tem um detalhe. O lado do chaveamento coloca a Bélgica no mesmo caminho de Argentina e França se elas passarem da segunda fase. A Argentina, atual campeã. A França, vice-campeã de 2022. E a Bélgica, que goleou a Nova Zelândia, sim, mas que foi eliminada nas quartas de final em 2018, na fase de grupos em 2022. Isso muda como você vê a goleada de 5-1, porque a Bélgica não venceu a Nova Zelândia com autoridade, venceu com alívio. Contra a Nova Zelândia, um time que jamais passou das oitavas de final em Copa. A pergunta que fica não é se a Bélgica vai passar da segunda fase. A pergunta é: se a Argentina pressionar no primeiro tempo, essa Bélgica vai recuar de novo? Porque, se recuar, a geração de ouro vira geração de quê mesmo? 5-1 na Nova Zelândia. Mas contra a Nova Zelândia, não contra a Argentina. O fato é que a Bélgica finalizou quase o dobro do que nas rodadas anteriores, mas só depois de tomar um susto. Manda nos comentários. Essa Bélgica passa da segunda fase ou é fogo de palha? Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo às 18 horas. E o próximo vídeo já vem. Depois de ver 5 gols da Bélgica, será que alguém ainda lembra que o Irã quase passou em primeiro no grupo G? Pois é. Às vezes o drama mais interessante não está no time que venceu. Está no time que quase virou o grupo de cabeça para baixo.